Nazistas. Domínio global. O Terceiro Reich. A visão maligna de um homem. Hitler foi derrotado em 1945, embora seu ideal perverso sobreviva até hoje. Por décadas, houve rumores de que membros do alto escalão nazista escaparam à queda de Berlim, talvez até o próprio Führer. Mas para onde eles foram? E o que planejam? Hoje, muitos temem que uma nova geração de nazistas esteja influenciando nossos governos, negócios e mercados. Se Hitler forjou seu suicídio, como muitos especialistas acreditam, ele pode ter encontrado uma nova base de operações e recomeçado? O Partido Nazista está se reconstruindo? Hoje, os arquivos confidenciais do nazismo moderno e a verdade sobre a rede secreta dos seguidores de Hitler. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 1º de maio de 1945. Oficiais alemães anunciam a morte de Adolf Hitler e de sua mulher Eva Braun após um suposto suicídio no bunker do Führer. Em 1947, ninguém sabia se Hitler estava vivo e saudável. Nós aceitamos a palavra dos soviéticos. E nas décadas seguintes, nós descobrimos que a palavra deles não era tão confiável. Então Hitler estava morto? O FBI tem um arquivo extenso sobre Adolf Hitler, que detalha como seria a aparência dele e o que ele podia estar fazendo depois da guerra. Obviamente, em 1947, o governo e o exército deviam ter levado essa questão mais a sério. Até hoje, o corpo de Hitler nunca foi apresentado como prova de sua morte. Então, o que aconteceu com Hitler? Arquivo confidencial. Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos para dividir os cientistas da Alemanha nazista. Eram homens muito inteligentes. Então, nesse acordo com os soviéticos, nós decidimos puxar alguns cientistas alemães para o nosso lado e alguns foram para o lado soviético. Eles receberam imunidade total por qualquer crime de guerra que tivessem cometido. Eles foram morar em solo americano e trabalhar para o governo dos Estados Unidos. Quem melhor para ajudar a recrutar cientistas nazistas do que o próprio Hitler? Se Hitler ajudou na Operação Paperclip após a guerra, onde ele estava? Muitos especialistas acreditam que Hitler fugiu de Berlim com Eva Braun. E com a ajuda de uma rede clandestina de simpatizantes do nazismo, chegou à Argentina, onde viveu escondido. No fim dos anos 40, muitas testemunhas relataram ter visto Hitler nas colinas do sul da Argentina. Considerando a grande comunidade de refugiados nazistas que habitava a área, a presença do Führer é totalmente plausível. É inevitável pensar que os boatos de que Hitler estava vivo tinham algum mérito. E de acordo com as testemunhas, Hitler estaria vivendo novamente como um homem do povo. Arquivo confidencial. Adolf Hitler. 21 de setembro de 1945. O FBI elabora um relatório confidencial sobre Adolf Hitler. O relatório afirma que ele teria chegado à Argentina de submarino e estaria vivendo nas colinas do sul andino. O FBI permitiu que Hitler continuasse escondido ou usou Hitler em um de seus planos? Uma guerra fria secreta. Informações falsas para confundir os soviéticos. São os anos 70, 30 anos após a suposta morte de Hitler. E o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, possui arquivos confidenciais sobre o paradeiro e as atividades do líder nazista. Os arquivos sustentam a incrível teoria de Hitler estar vivo. Por quê? E como Hoover manteve a informação em segredo? Qual era seu plano? Berlim, 1945. Um homem chamado Guida Bernardi escreve uma carta para o FBI afirmando ter provas concretas de que Hitler não morreu em seu bunker como relatado. Era uma carta muito estranha que dizia basicamente que Hitler tinha sido levado para fora da Alemanha e ainda estava vivo, morando em um submarino alemão.
Era uma carta muito impressionante. A questão é, eles levaram a sério? Logo depois, Bernard desaparece sem deixar vestígios e a carta é destruída. Guida Bernard foi silenciado para proteger uma conspiração entre Adolf Hitler e o FBI? Nesse caso, qual seria o propósito do acordo entre o FBI e Adolf Hitler? A seguir, vamos expor tudo o que o FBI sabia sobre o exílio de Hitler e revelar como o governo protege a linhagem secreta do Führer. A fuga secreta de Hitler da Alemanha para a Argentina. Uma comunidade nazista confidencial com proteção do FBI. A Alemanha nazista enganou o mundo com o suicídio falso de Hitler, preparando-se para uma luta final no século XXI? A derrota da Alemanha para os aliados em 1945 foi um golpe duro para os planos de domínio global dos nazistas. Mas a rede clandestina de simpatizantes do Terceiro Reich era vasta e fanática demais para ser derrotada por meios militares. Emergiram informações de que estávamos procurando criminosos de guerra nazistas na América do Sul. Hitler atraiu o FBI para seu círculo nefasto e conspirou com ele para manter vivo o seu sonho de um mundo ariano? Relatos de um encontro estranho na costa argentina revelam evidências convincentes. 2 semanas e meia após a queda de Berlim, na calada da noite, um submarino atraca na península de Valdez, no extremo sul da Argentina, transportando Adolf Hitler. Arquivo confidencial. A fuga de Hitler. Um relatório sobre a fuga de Hitler registra a chegada do submarino, os burros de carga e uma viagem de um dia por terra rumo às colinas andinas, onde Hitler se refugia em uma fazenda local. Na época do relatório, a fonte do FBI está escondida nos Estados Unidos. O exílio de Hitler na Argentina com a ajuda do FBI seria, sem dúvida, uma das maiores conspirações internacionais de todos os tempos. Provas de um plano americano para proteger o ditador fariam o mundo inteiro tremer. A ideia de uma comunidade nazista para onde os generais nazistas teriam fugido e os cientistas teriam fugido era assustadora. Mas o governo americano abrigou voluntariamente o maior monstro da história? Ou o FBI estava apenas no encalço de Hitler? No fim dos anos 40, a Argentina é a nova base do Terceiro Reich. Mesmo que o FBI queira, ele não tem como obrigar o governo argentino a entregar os fugitivos sem causar um incidente internacional que pode implicar a agência na fuga de Hitler. Em outras palavras, nós achamos que tínhamos vencido a Segunda Guerra, mas havia outro rei por lá e nazistas que podiam destruir o planeta. O plano do FBI de abrigar Hitler na Argentina voltou-se contra a agência, deixando Hoover de mãos atadas? Ou outra coisa o deteve? Bin Laden era uma ameaça, e os Estados Unidos o caçaram. Saddam Hussein era uma ameaça e também foi caçado. Por que Hitler seria tratado de outra forma? O FBI produziu relatórios sobre Hitler com centenas de páginas depois da guerra, mas um deles levanta questões perturbadoras. 29 de junho de 1946. Um agente especial do FBI encontra um contato não identificado em um beco da Filadélfia. O contato entrega ao FBI dados confidenciais sobre as atividades de Hitler na Argentina. O arquivo secreto contém uma lista de 200 nazistas de alto escalão que fugiram da Alemanha e cruzaram o Atlântico. Há um mapa de rotas marítimas secretas entre a Argentina e a costa leste americana. E, finalmente, um caderno intitulado A Organização da Cruz de Ferro, com detalhes de uma rede clandestina nazista que opera na área da Filadélfia. Hitler estava plantando as sementes de um novo partido nazista nos Estados Unidos? Nesse caso, a Organização da Cruz de Ferro estaria atuando até hoje? Muitos especialistas acreditam que Hitler fez muito mais do que apenas se esconder na América do Sul. Ele se deslocava com frequência e sua obsessão era dominar a nova superpotência mundial, os Estados Unidos. Em 1947, foi enviada uma carta ao general Clay, do exército americano, dizendo não só que Hitler estava vivo,
como ia atacar certos locais nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e outros alvos importantes no mundo. Após a guerra, a imagem de Hitler como tirano ainda está clara nas mentes americanas, assim como o pesadelo que podia ter se tornado realidade caso ele chegasse aos Estados Unidos. A questão é, foi o que ele fez? Arquivo confidencial. Hitler está vivo. Agosto de 1946. Hitler é avistado em um restaurante da cidade de Washington. Uma anotação arquivada pelo FBI afirma que Hitler não está morto. Ele está na capital americana. A frota de submarinos alemães chegava à nossa costa com tanta facilidade que, no fim da guerra, submarinos alemães emergiram no rio Delaware, perto de Camden, e se renderam. Parece mais a premissa de um filme de Hollywood, mas há evidências que sustentam esta alegação. Nos anos 40 e 50, Hitler tem aliados em todos os Estados Unidos. Mas Hitler está na capital por um motivo ainda mais sinistro. Após a guerra, a maior ameaça à segurança americana não são os nazistas, e sim a União Soviética. E ninguém conhece os planos secretos de Stalin melhor do que seu arqui-inimigo Hitler. Os Estados Unidos jamais encontrariam um agente melhor no combate ao comunismo do que Adolf Hitler. Arquivos secretos do FBI detalham as visitas de Hitler a Washington e a Filadélfia, onde, para alguns especialistas, ele foi recrutado pelas autoridades americanas. Mas Hitler se refugiou nos Estados Unidos com a ajuda do governo ou com a ajuda de uma família sobre a qual sabemos muito pouco? A seguir, os segredos da incrível influência de Hitler sobre os Estados Unidos. Submarinos transportando nazistas à costa americana. Uma sinistra organização clandestina e o homem que deu início a tudo. Adolf Hitler conseguiu implantar uma rede nazista nos Estados Unidos? Alguns acreditam que Hitler gerou um herdeiro homem pouco antes da Segunda Guerra. É possível que ele tenha um filho. Embora os detalhes continuem envoltos em mistério, relatos de um filho concebido na França durante sua atuação na Primeira Guerra Mundial são muito convincentes. Seu nome, Jean-Marie Lauré. Lauré nasce em 1918 e passa a maior parte da vida sem imaginar que Hitler é seu pai. Ele luta pela França contra o exército de seu pai durante a Segunda Guerra. Quando Lauré alega ser filho de Hitler, muitos o ignoram. Mas para outros, a simples ideia de que o DNA de Hitler pode ter passado de geração em geração é alarmante. O que nós teríamos seria o domínio do mundo por uma raça que alegava ser a super-raça, que exterminaria tudo em seu caminho para erguer uma nova ordem mundial. Poderia existir um segundo Hitler na forma de um neto ou bisneto pronto para tomar o poder após uma guerra ou colapso financeiro? E devemos temer outros membros da família? Alguns relatos afirmam que o ditador alemão deu origem a um clã e que seus descendentes vivem hoje nos Estados Unidos. Ao fim da guerra, muitos trocaram a Europa pela América. Por que eles se sentiam tão seguros no país que liderou a luta contra seu patriarca? Os Estados Unidos ofereceram asilo? Hitler viu o colapso econômico da Alemanha após a Primeira Guerra como uma oportunidade de ouro para unir a nação sob a bandeira do nazismo. Hoje, o mundo inteiro encontra-se mergulhado em uma crise financeira de proporções inéditas. Seria o cenário ideal para um novo Hitler? Hitler chegou a proclamar que o Terceiro Reich duraria 1000 anos. Na preparação para a guerra, Hitler deve saber que os Estados Unidos serão um inimigo poderoso. Mas nos recantos obscuros de sua imaginação, talvez acredite que eles serão um aliado igualmente poderoso. Ele só precisa de um homem infiltrado para convencer o governo americano a abraçar sua visão nazista. Alguns especialistas acreditam que este homem é William Patrick Stuart Houston.
Nascido em Liverpool em 1911, Stuart Houston é, na verdade, o sobrinho do Führer, William Patrick Hitler. Em 1930, ele se muda para a Alemanha para colher os frutos da ascensão ao poder de seu tio. O Führer lhe dá emprego como banqueiro. Insatisfeito com isso, Stuart Houston ameaça chantagear Hitler, revelando à imprensa histórias de família potencialmente danosas. Ele é obrigado a fugir da Alemanha e surgem boatos de que encontra emprego como agente secreto britânico. Então, em 1944, ele entra inesperadamente para a Marinha dos Estados Unidos. Por que William Patrick Hitler se alistou nas Forças Armadas Americanas? E por que os Estados Unidos aceitaram um membro da linhagem de Hitler, até recentemente parte de seu círculo de confiança? Ele ofereceu informações secretas sobre seu tio ou queria se infiltrar nos Estados Unidos? Hoje, a visão doentia de Hitler segue viva. As massas hipnotizadas do passado foram substituídas pelo Partido Nazista Americano, os skinheads neonazistas e outros grupos supremacistas. Para muitos, eles são elementos marginais, sem chance de conquistar apoio popular. Existe uma nova ameaça nazista nos Estados Unidos? E os antigos pecados da nação podem voltar para assombrá-la? De acordo com um artigo de 2012, um número recorde de nazistas e outros supremacistas entrou para o exército americano na última década. Mas estes soldados nazistas não estão interessados em combater pelos Estados Unidos. Fontes afirmam que os líderes nazistas americanos aproveitaram a oportunidade para encorajar o alistamento de seus jovens seguidores. Eles colocarão suas habilidades em prática na guerra racial que o movimento acredita ser iminente. Segundo um relatório do Departamento de Justiça de 2008, metade dos militantes conhecidos de extrema-direita tinha experiência militar. A SS não era simplesmente o braço de elite do exército nazista. A SS só aceitava os mais fanáticos, aqueles que realmente acreditavam no discurso de superioridade da raça ariana, pessoas que matariam quando recebessem ordens para matar. Por enquanto, os nazistas americanos permanecem divididos em grupos pequenos à margem da sociedade. Mas e se esta geração de soldados nazistas fosse unida por um líder carismático como Hitler? Um líder da própria linhagem do Führer. Ele ou ela faria o chamado às armas fatídico. Os Estados Unidos pagarão caro por seus tratos secretos com os nazistas? Só o tempo dirá. Arquivos confidenciais.